É um privilégio retornar a esta linda igreja, desfrutar da hospitalidade tão generosa do pastor Luiz, da sua família, e de rever tantos irmãos queridos. Hoje eu quero trazer uma palavra bem devocional, num mundo marcado por tantas dores e tristezas. Eu quero falar sobre alegria. Então abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Eu estou com a versão ARA, revista e atualizada, e essa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo, todos? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo permissão para você, para lhe fazer uma pergunta. E uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estávamos na África do Sul, fazendo uma visita à missão Quacis-Abantu, onde houve um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Sua igreja pode dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. O pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tantas guerras, de tanta violência, de tanta maldade, de tantos crimes, de tanta corrupção, de tanta iniquidade, dá para ser feliz? Bom, quando isso me vem à mente, recordo que Paulo escreveu essas palavras, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreve essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os seus compatrícios, os judeus. E é nessa conjuntura que ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos 3 verdades. Primeira,
A alegria do cristão não é uma opção. A alegria do cristão é um mandamento, é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque a boa nova do Evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas me permita uma outra pergunta. Você tem algum problema na sua vida? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa lá também, ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta lá também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das lutas e adversidades da vida. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção. A alegria do cristão não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas e nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão tem endereço. A alegria do cristão tem nome. A alegria do cristão é Jesus. Por isso ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom, não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os salvos pela graça, que vão morar no céu, estão desfrutando desta alegria. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes. Basta você passar um pouquinho de tempo com eles e conversar um pouquinho com eles para perceber que é uma aura de tristeza em seu rosto. Isso me remete a 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e os 600 homens que o acompanhavam chegaram em Ziclag, perceberam que a cidade onde estavam suas famílias respectivas tinha sido atacada pelos terroristas do deserto, os amalequitas. E os amalequitas tinham ferido a cidade, queimado a cidade, saqueado a cidade, e levado embora os filhos, as filhas e as mulheres. Eu posso até lhes garantir que há muito crente cuja alegria está sendo roubada, espoliada, saqueada do seu coração. A grande questão, então, nesta noite é, quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria? A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, Paulo destaca um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Vamos ver o primeiro ladrão da alegria. Confira aí comigo o capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, desejando você ou não. As coisas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer, e às vezes põe a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave,
é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma decepção amorosa, é uma frustração com uma aliança comercial, onde o seu parceiro passou a perna em você. É uma situação que você jamais imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo, por exemplo, um pai que cria uma filha com todo o desvelo. E esse pai, com muita alegria, leva esta filha ao altar no dia do casamento, na expectativa de que essa menina vai construir uma história de felicidade, para logo descobrir que ela se casou com um homem rude, violento, que vai transtornar sua vida, que vai agredir sua filha, verbal, emocional, moral e espiritualmente. E aquele casamento que começou para construir um projeto de felicidade, acaba arruinado e ferido nas barras de um tribunal, por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagine você um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor. E de repente esse menino se envolve com más companhias. Mergulha no poço escuro da escravidão das drogas. Transtorna a família. Tira a paz da família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você indo para um médico, para um exame de rotina, e descobre que está com uma doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Casamento de 5, 10, 20, 30 anos, de amor, respeito, carinho e afeto. De repente, um acidente de percurso, uma tragédia. O casamento acaba, machucado e ferido. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que coisas são essas? Que circunstâncias são essas? E ele haveria de nos responder assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em misticismo, este homem não crê em determinismo cego, este homem não crê em olho gordo, este homem não crê em macumba para crente, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Esse homem olha para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus. Porque ele está preso em Roma, ele compartilha no capítulo 1 de Filipenses, 3 coisas aconteceram. Primeiro, quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam livres, começaram a se mexer e a trabalhar mais. Isso levou o pastor Luiz Ray Stedman, de saudosa memória, a afirmar algo estranho. Ele, segundo o seu entendimento, defende que um dos mais eficazes métodos de crescimento da igreja, e eu não gosto desse método, é botar os pastores na cadeia. Prenda os pastores e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso, a igreja se mexeu.
Segundo lugar, porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero, o imperador, não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja, e diante dele o seu auditório. Paulo ficou 2 anos preso. Ele era um prisioneiro de César, e todo dia, em 3 turnos por dia, um soldado da guarda tinha que ficar algemado com ele. E o que Paulo fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem fugir, porque estava algemado com ele. Ao final de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E no capítulo 4, verso 22, lá de Roma, ele escreve à igreja de Filipos, dizendo assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso em 3º lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias da nossa Bíblia. Quando você pensa, portanto, que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus, porque assim você poderá dizer com toda a alma em festa: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo aí capítulo 2, versos 3 a 5. Capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. As pessoas. E as pessoas roubam mais a nossa alegria do que circunstâncias. Nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Posso até falar, né, pastor Luiz? Nós não temos um pastor perfeito. Num dado momento da vida, nós vamos ter motivos de queixas, uns contra os outros. Então, preciso lhes afirmar que não há vida saudável, não há casamento saudável, não há família saudável, não há igreja saudável sem o exercício do perdão. O perdão é uma necessidade vital para termos saúde emocional e espiritual. O Senhor Jesus Cristo foi tão claro nesse ponto, que chegou a dizer: se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro chega a dizer o seguinte: se você homem, se você marido, não viver a vida comum do lar, e tratar sua mulher com dignidade, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer a sua oferta ao altar.
Deus não aceita a oferta. Primeiro Deus aceita o ofertante, para depois aceitar a oferta. A vida vem antes da oferta. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdoar é uma questão de bom senso. De bom senso, sabia? Porque guardar mágoa no coração é autofagia, é autodestruição. É a mesma coisa que você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Preste atenção nisso. Se você guardar mágoa, a pessoa de quem você nutre essa mágoa, vai controlar você. Vai botar um cabresto em você, uma camisa de força em você. Você vai acabar convivendo com a pessoa que você menos gostaria de conviver e 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado e essa pessoa vai deitar com você e virar o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é espremer o pus da ferida e perdoar completamente. Agora, perdoar não é coisa simples, não. Ninguém perdoa apenas porque foi bem criado, educado, liano no trato. Não. Nem mesmo porque frequenta a igreja Fé e Família. Perdoar é uma obra da graça de Deus no nosso coração. Eu já tive muitas dores na vida, pastor. Muitas dores. Mas a mais aguda que eu já sofri até hoje ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando meu pastorado lá em Bragança Paulista. Quando eu recebo um telefonema que o meu irmão, eu sou o caçula, ele acima de mim, que acabara de fazer 27 anos no dia anterior, tinha sido assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada dentro da nossa casa. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Mas eu me lembro que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou a minha vida transformar-se-ia num inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Entretanto, eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus conta a parábola que um rei acertava conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com que lhe pagar, ele pediu paciência ao rei, o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Não tendo também com que lhe pagar, pediu misericórdia. E ele diz: eu não tenho paciência e nem misericórdia não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irritado, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos verdugos da consciência, até que você pague o último centavo. E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. E a parábola terminou, eu não entendi quase nada, quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10 mil talentos.
Também não sei quanto vale 100 denários. Essa não é a nossa moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola apenas, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galiléia, Judéia, Pérea e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10 mil talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Talvez você pergunte, mas por que Jesus contou uma parábola, uma cifra tão exagerada? Porque esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é o quê? Impagável. E Deus nos-la perdoou completamente. Louvado seja o Senhor. Agora, aquele homem que acabara de receber um perdão de 150 mil anos, 10 mil talentos, não consegue liberar um perdão de 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias de trabalho. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem receber um perdão de 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer para alguém, eu não perdoo você. Eu fui muito humilhado, eu fui muito machucado, eu fui muito injustiçado. Eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Algumas pessoas dizem para mim, pastor Luiz, pois é aqui que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço não. Ah, não esqueço não. Deixa eu perguntar a você, você não esquece mesmo não? Não esquece? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, Deus não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Bom, a igreja de Filipos, conforme lemos aqui agora há pouco, era uma igreja fantástica. Aliás, a única igreja que tornou-se parceira de Paulo, no dar e receber. Por exemplo, essa igreja ajudou Paulo, quando Paulo esteve lá em Tessalônica, plantando a igreja. Essa igreja ajudou a pagar o salário de Paulo, quando Paulo era o pastor da igreja de Corinto. Essa igreja ajudou Paulo, quando Paulo estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção, missionária. Portas para dentro, era um problema. Os crentes estavam batendo cabeça dentro da igreja. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim, para 2 líderes da igreja, Evódia e Síntique: pensem concordemente no Senhor. Minhas irmãs, parem de brigar. Parem de bater cabeça. Vou falar bem baixinho, pastor Luiz, porque tem mulheres no auditório. Quando as mulheres da igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia.
Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que ele aparecesse, os holofotes estivessem em cima dele, vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava no que era dele, não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente lá, as pessoas dizendo para Paulo, você não está aqui agora não, mas tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Tem jeito não. Aí Paulo diz assim, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque os homens cuspiram a ele, pregaram-no na cruz. E a primeira palavra dele foi esta na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Talvez você vai precisar fazer uma visita, uma viagem, um telefonema. Mas em nome de Jesus, não guarde mágoa no seu coração. Porque se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria? Capítulo 3, verso 19. Confira aí comigo. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Goiânia vocês não enfrentam esse ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em Goiânia não é o problema, é a solução, né? Mas me permita uma pergunta, bem pessoal de novo. Honestamente, alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Deixa eu mudar a pergunta agora. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Porque tem pouco dinheiro. Porque não tem dinheiro nenhum. As pessoas sempre discutem, porque o dinheiro é o maior pomo de discussão da família hoje. O dinheiro é muito mais do que uma moeda, o dinheiro é um ídolo, o dinheiro é mamon. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, por causa de dinheiro, tem gente que vende a consciência para o diabo. Por causa de dinheiro tem gente que se corrompe. Por causa de dinheiro tem gente que é corrompida. Por causa de dinheiro tem gente que casa, tem gente que descasa. Por causa de dinheiro tem gente que mata, tem gente que morre. A única entidade que Jesus chamou de Senhor foi dinheiro. Nem o diabo, nem César, o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Elas não têm tempo para Deus. Elas não têm tempo para o cônjuge, elas não têm tempo para os filhos, não têm tempo para a família, não têm tempo para a igreja, não têm tempo nem para si. Eu sei que nós vivemos hoje uma realidade complexa da economia mundial, porque, conforme diz Tom Cine no seu livro O Lado Oculto da Globalização, nós vivemos uma economia globalizada, não é verdade? Nenhum país do mundo, por mais rico que seja, é autossuficiente em tudo. Dependemos uns dos outros. A economia globalizada dá um tremor lá na Bolsa de Nova York, você sente o tremor no seu bolso, aqui agora. Por exemplo, todos vocês acompanharam a crise imobiliária dos Estados Unidos no ano 2008. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, a bolha estourou, no efeito cascata, a economia mundial ficou atingida. Eu sou do estado do Espírito Santo. E vocês sabem que hoje o Espírito Santo é, se não o maior, um dos maiores produtores de granito do mundo.
Muitos donos de pedreira lá no meu estado, em 2008, quebraram por causa da crise imobiliária americana. Por quê? Porque a economia é globalizada. Nessa economia globalizada, mais de 50% da riqueza do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. E nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E todos precisaram mergulhar de cabeça no consumismo, porque essa máquina tem que girar. Por exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, inclusive eu, nós consumimos 5 vezes menos que consumimos hoje. E não éramos menos felizes. Não éramos menos felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sirvo de modelo e de exemplo, porque eu fui criado na roça, pé descalço. O único brinquedo que eu tive, comprado em loja, foi um carrinho de plástico. Vou falar baixinho aqui. E os meus pais não precisaram me levar para o psicólogo por causa disso. Não tive crise existencial. Hoje uma criança nasce, eu estou falando sério, uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, que é outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente a esposa e as 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro que tem que comprar sapatos novos no dia de casamento, ninguém duvida disso não. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o closet, o armário, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que às vezes você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse algo interessante. Ele disse: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Ele disse mais: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador do Rockefeller, porque era o homem que sabia a fortuna que ele tinha granjeado. E conseguiu encostar bem lá pertinho do contador e perguntou assim: e aí, cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, surpreso, olhou para ele: você não sabe? Não me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão. O máximo que o dinheiro pode dar para você é um bom caixão de cedro e algumas colunas de flores, e nada mais. O dinheiro não traz nem segurança e nem felicidade para você. É por isso que Jesus diz assim: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões vão tomar de você. A Bíblia diz: se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer do dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro não satisfaz, o dinheiro não traz felicidade. Felicidade está em Jesus, em Jesus, em Jesus e só em Jesus.
Vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu preciso perguntar de novo a você. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você daqui é o tipo de gente que fica roendo as unhas? Daqui é o tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Ou daqui é o tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? Dr. Rollo May disse que a ansiedade é o mal da nossa geração. Atinge pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todos os estratos sociais. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Também puderas, né, gente? Menino faz 4 anos hoje, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda para ele. É comum, é natação, é inglês, é isso, é aquilo outro. É muita agenda para o menino. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma menina brincando assim, tranquila, pelo menos aparentemente. E eu cheguei e falei assim, filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse, o senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço. Tirar o oxigênio. E Jesus foi categórico e diz assim, a ansiedade é inútil. Isso, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado. 46 centímetros oculta a sua vida. Sabe por quê? Isso é estatístico. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos, com as mãos suadas, com o coração acelerado, sem conseguir dormir direito, nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. A gente sofreu desnecessariamente. E se acontecer, vão sofrer 2 vezes. Já sem energias para enfrentar o problema. Mas mais do que isso, a ansiedade, além de inútil, ela é prejudicial. Porque você não melhora o seu hoje ficando ansioso por um problema que talvez vá acontecer amanhã. É por isso que alguém já disse que ansiedade é você ser crucificado entre 2 ladrões. A culpa do ontem e a preocupação do amanhã. Alguém já disse que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Tem gente que antecipa um problema como se já estivesse acontecendo e sofre. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu era seminarista lá em Campinas, nos idos de 78, 81, um dia eu levantei de madrugada para beber água, o bebedor ficava no final do corredor, e era madrugada, eu estou pé por pé para não acordar ninguém, de repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu vejo ele está chorando, e chorando muito, convulsivamente. Eu entrei apressadamente e perguntei, o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele disse, não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei, em qual hospital que ela está? Não, ela não está doente não, estou com medo dela morrer um dia. Falei, rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse foi aquela mulher, aquela mãe que entrou no meu gabinete pastoral com uma criança de 3 anos no colo. Chorando, não era criança chorando, não, a mãe chorando. Quando ela acalmou, eu falei, mãe, o que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei, mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade.
Jesus foi além e disse assim: a ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A grande pergunta então nesta noite é: como é que eu posso vencer a ansiedade? Paulo responde: não andeis ansiosos de alguma coisa. É isso? Não. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, pronto, não precisa legenda, não está claro. Qual a solução? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora, preste atenção aqui. A palavra orações aqui é a mesma palavra no grego para adoração. O Senhor está falando de 3 coisas, 3 remédios. Você vence a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica a Deus e quando você dá graças a Deus. Perguntinha: qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. O que Paulo está dizendo? Quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você suplica a Deus porque Ele é seu Pai, e quando você dá graças a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida, não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração e na sua mente. Então eu vou atender o que Paulo está mandando fazer. Eu vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego diante de Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus verdadeiro, justo, fiel, misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, combina não. Ou você tira a oração ou tira a ansiedade. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai que está lhe dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, se esse Deus é seu Pai, e Ele é, então você pode apresentar a Ele as suas necessidades. Ele conhece você, Ele ama você. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece as suas necessidades. Se eu e você, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará coisas boas, nos dará o próprio Espírito Santo. Então peça a Ele, se aproxime dEle, chegue diante dEle, exponha a Ele a sua necessidade, porque Ele é Pai, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é todo poderoso, porque Ele vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. E Paulo disse: você quer resolver o problema da ansiedade? Começa a dar graças a Deus. Começa a dar graças a Deus. Talvez você diga: mas pastor, estou com tanta luta na vida, como é que eu vou dar graça? Para um pouquinho só para fazer um checklist. Quanto vale nesta noite você estar com o cérebro funcionando? Quanto vale nesta noite o fato de você estar
enxergando? Quanto vale nesta noite o fato de você estar ouvindo? Quanto vale nesta noite o fato de seu coração estar batendo e bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale nesta noite o fato de você ter 2 pulmões que levam ar para você e você não está numa máquina respiradora mecânica? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale o fato de você ter braços para trabalhar e para abraçar? Quanto vale você ter pernas para andar, se movimentar? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale ter Jesus como Salvador da sua alma? Então pare de murmurar e comece a dar graças e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. No lugar da ansiedade, diz Paulo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração, em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. A palavra guardará aí no grego é montar guarda, montar sentinela. Uma soldadesca celestial vai cuidar da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e da sua emoção. A ansiedade não vai entrar mais. E quando ela tenta entrar, essa soldadesca celestial não permitirá que a ansiedade domine a sua mente e o seu coração. É por isso que Paulo de uma cadeia podia dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero terminar lembrando a vocês um fato que me marcou muito. Eu fui ouvir certa feita um grande pregador. E eu tinha tantas expectativas ao ouvi-lo. E aquele pregador disse o seguinte: o propósito de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um choque, pastor Luiz. Porque na primeira frase eu concordei plenamente. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda eu não entendi. E eu fui estudar. Eu fui pesquisar. E eu encontrei a resposta. E a melhor resposta que eu encontrei foi dos nossos irmãos puritanos do século XVII da Inglaterra. Quando eles escreveram assim, perguntando: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor Batista, John Piper, quando ele diz o seguinte: o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, nem mesmo é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de estar na presença dEle, porque é na presença dEle que tem plenitude e alegria. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu vou terminar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Para fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós já tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Olha para esse crente que está do seu lado aí. Olha dentro da bolinha preta dele e pergunta para